Olá, bom dia! Estou gravando aqui na manhã de domingo do dia 3 de outubro. Sejam bem-vindos aqui no canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido e como todo domingo eu faço notícias de domingo. E quero trazer aqui para vocês boas notícias, notícias de acontecimentos importantes que foram durante a semana. E o fundamental que eu quero tratar aqui hoje tem a ver com as manifestações de ontem, do dia 2 de outubro. Então, o pessoal da esquerda foram para as ruas, o pessoal que está aí nesse movimento do Fora Bolsonaro. E foi, assim, um movimento muito interessante, muita gente na rua, muita gente dando o seu grito pelo Fora Bolsonaro, muita gente pedindo o impeachment desse despresidente que está aí no poder. Muita gente, inclusive com muitas faixas, teve assim muitas criatividades, como sempre o pessoal da esquerda são muito mais criativos nas manifestações. Isso é um dado importante, né? Então, em alguns lugares que eu andei vendo, alguns vídeos, músicas que inclusive com grupos, né? Grupos ali tocando como se fosse uma espécie de baterias, né? Baterias de samba, essa coisa toda. A criatividade musical também, mas tudo entoavam assim a mesma coisa. Muita gente assim já cansado, né? Cansados assim de tudo que nós estamos vivenciando no nosso país. Carestia, cada dia que passa, o preço do custo de vida muito mais alto. E agora a tendência é subir mais com a alta do diesel, a alta dos combustíveis, que não param de subir, né? Cada vez vem aí uma nova subida e as pessoas ficam aí, muitas vezes até criticando, assustadas com tudo que está acontecendo, mas infelizmente ainda há uma boa quantidade de gente que não se movimentam, que não vão para as ruas. Isso acaba prejudicando, no certo sentido, porque nós deveríamos ter uma movimentação maior do que essa que inclusive nós estamos vendo aí. Mas essa é a parte da crítica, né, que a gente tem assim em relação às mobilizações, quando eu estou falando as mobilizações, as nossas mobilizações, as de esquerda, de modo especial. Eu tenho muita crítica, por exemplo, aqui onde eu moro, né? E isso eu já andei, inclusive, até fazendo essa crítica no próprio grupo meu, né? O grupo que eu pertenço, lá do PT. Mas o importante é que as manifestações elas vêm acontecendo. Isso já não deixa de ser importante. Muita gente, né? Que principalmente assim do bloco mais de esquerda, estão aí firmes na luta, estão muito firmes na luta. E estão aí com muita coragem para poder enfrentar essa batalha, né? Que quando eu estou dizendo batalha, é essa batalha dura, essa batalha, essa luta contra o fascismo, que não vai ser fácil, essa luta contra esse desgoverno, com as eleições que nós vamos ter em 2022. Então, eu venho até aqui, então, assim, né? Hoje, no domingo, como notícias de domingo, trazer assim, de um modo mais importante de todas as notícias, o que aconteceu ontem, então, as manifestações do Fora Bolsonaro. Eu quero também aqui, antes de entrar nesse assunto, trazer aqui um outro acontecimento que não deixou de ser assim importante, o que aconteceu, por exemplo, na CPI, né? O que aconteceu na CPI. O dia em que aquele Otávio Facuri, né, ou Facuri, que esteve como depoente, né, que foi convocado pela CPI para poder depor, né, e que enquanto o senador, o senador Fabiano Contarato, que é um senador da Rede, né, pertencente ao partido da Rede, ligado lá ao Estado, né, do Espírito Santo, ele estava ali na mesa. Ele foi para a mesa, porque eles às vezes fazem algumas trocas, né? Então ele ficou como se fosse o coordenador de mesa, no lugar do Aziz, né?
Então, num dado momento, o Otávio Facuri, ele começou a usar, né, o que já é de praxe, porque nas redes sociais dizem que isso aí já é comum, né, palavras que ele usa assim, de forma machista, né, contra mulheres e também contra o homossexualismo. E ele estava diante ali então, né, de uma pessoa, por sinal, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa brilhante, né, que é o Fábio Contarato, uma pessoa ética acima de tudo, pelo que a gente tem, muito séria, né, pelo que a gente tem percebido no Fabiano Contarato. E o Otávio, então, né, ele se aproveitou ali daquele momento e se usou, né, contra para dizer contra o Fabiano Contarato, porque era ele que estava ali, um homossexual que estava diante dele, um homossexual assumido. Então esse Otávio Facuri é uma pessoa assim, que ele joga o seu verbalismo, né, toda a sua moral, né, essa moral fantasiosa contra os homossexuais. Em contrapartida, o Fabiano Contarato deu assim umas respostas muito contundentes, essas respostas que inclusive estão aí nas redes sociais, espalhadas nas redes sociais, e vocês vão perceber assim o quanto que o Fabiano ele tem assim inclusive jogado, né, assim todo o seu sentimento, toda a sua indignação contra esse tipo de situação, esse tipo de homofobia que já é comum, por exemplo, no governo Bolsonaro. Isso já desde muito tempo, não é de agora. E o quanto que o Fabiano Contarato ele sofre com isso, né? Então ele foi em defesa do LGBTQIA+. A sua resposta foi uma resposta muito contundente, a meu ver. E outra, ele joga alguns questionamentos em cima lá do tal do Otávio Facuri, né? Porque a primeira coisa que ele diz para ele diz assim: a sua família não é melhor do que a minha. E o interessante é que tá aí para todo mundo ver. O Contarato ele nunca escondeu isso. Ele sempre mostrou nas redes sociais os 2 filhos que ele tem, o marido dele. E o que a gente percebe, o que a gente vê ali é uma alegria, uma satisfação, aquilo que a gente quer, por exemplo, numa família, essa família tradicional que todo mundo visualiza, né? Essa família tradicional. A família do Otávio aqui, do Facuri, né? É aquela família ideal aí na boca de muitos, né? Que faz essa crítica, né? Que sai jogando essas coisas por aí, homofóbico, essa coisa toda. Então, poderia dizer assim que é essa família, né? Ideal, família tradicional, como é, por exemplo, a família do presidente da República, né? E aí você vê assim um presidente da República que casou, separou não sei quantas vezes, dizem que em torno de 3 vezes, né? 3 casamentos. E tá aí esses filhos que é uma vergonha nacional, interesseiros, né? Aproveitadores e agora envolvidos em corrupção e assim por diante. Então quando a gente vai fazer esses dados comparativos é muito interessante, né? O que a gente tem contra, por exemplo, o Fabiano Contarato? Pelo fato dele ser homossexual? Pelo fato dele, por exemplo, dele ser casado com uma pessoa do mesmo sexo? Será que é pura e simplesmente isso que nos causa assim qualquer coisa, essa coisa meio moralista da nossa cabeça? Não é a gente olhar o Fabiano enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto assim uma pessoa que inclusive luta em favor dos mais necessitados, que luta em favor dos direitos humanos, que defende os direitos humanos, uma pessoa séria, uma pessoa muito séria, é o que a gente sempre percebe nesse senador Fabiano Contarato. Então, o que a gente tem contra esse Fabiano Contarato? O que realmente causa assim algo de apatia ou qualquer coisa assim contra o Fabiano Contarato? Por que a gente não olha esse outro lado, o lado mais humano, o lado mais honesto, o lado mais responsável, por exemplo, do Fabiano Contarato? Esse é que eu queria trazer aqui. Voltando então para as manifestações, eu não vou aqui fazer
Já tem aí nas redes sociais o que vocês podem ver sobre as manifestações. O que a gente sabe é que essa manifestação ela não foi tão grande como outras, né, que já aconteceram, porque nós já tivemos manifestações que atingiu assim, em torno de 500 cidades, ou um pouco mais de 500 cidades. Essa dizem que chegou em torno de 300 e poucas cidades. Mas aonde ela aconteceu foi assim, bombástica, né? Foi gigantesca, né? E aí, para a gente poder, inclusive, rebater os bolsominions que vem aí nas redes sociais e começa a falar, inclusive, contra essa mobilização, dizendo que o do 7 de setembro ganhou, o Bolsonaro ganhou, né? E, olha, é até engraçado isso, né? É até engraçado. O que a gente precisa medir, quando a gente vai falar das diferenças dessas manifestações, é tudo aquilo que aconteceu do dia 7, que todos vocês estão cansados de saber. O quanto que foi gasto, o quanto de pessoas que foram compradas praticamente para poder ir para as manifestações. O quanto que houve de investimento que não, sabe, não foi pouco para essas manifestações do 7 de setembro. Então, assim, essas coisas assim eu já estou enjoado, né? Já acostumei de ver isso em quase todas as campanhas eleitorais. Aquele candidato, por exemplo, que tem mais dinheiro, que ele investe, né? Aí quando você vê uma carreata, por exemplo, de um candidato que tem mais dinheiro, aquela carreata some de vista, né, de fila de carros, né? É uma coisa assim muito parecida com essa do 7 de setembro. E aquilo que você vê com aquela fila de carro, aquela coisa toda, nem sempre é o que ganha, por exemplo, a eleição. Não é o que ganha a eleição, né? Eu já vi isso em alguns lugares. É claro que muitos ganham, porque o dinheiro acaba comprando mesmo, não tem jeito, né? Mas esse é um dado importante. Boa parte das pessoas, né, dessas pessoas, das manifestações de esquerda, elas não são pagas. Ninguém é pago para poder ir. É o contrário. A gente paga para poder ir. A gente gasta, sabe? É mutirão que é feito para poder arrecadar, por exemplo, dinheiro, para poder fazer aquelas faixas, porque nem todos os sindicatos estão com boa quantidade de dinheiro, assim, para poder... Porque o sindicato, é claro, tem um dinheiro e, entendam bem, o dinheiro que os sindicatos têm é pago pelos filiados. São os filiados que estão ali nas manifestações que pagam o dinheiro, por exemplo, para o sindicato. Então aquele povo que está tudo ali é o contrário, paga para poder ir para a manifestação. Os outros não, os outros eles ganham para ir para a manifestação. Vocês estão vendo onde é que está a diferença? Isso é um lado muito interessante. Um outro, para poder encerrar aqui, né, o nosso tempo já estourou. Uma outra questão que eu queria aqui, inclusive, chamar a atenção de vocês, para a gente tomar muito cuidado, porque nós agora estamos vivendo um momento, e algumas manifestações agora, igual a de ontem, já tem demonstrado isso, né? Aquela anterior lá do Kim Kataguiri, com, né, o MBL, aquela coisa toda. Nós estamos tendo aí muitos partidos de direita que estão aí se dizendo, né, contra o Bolsonaro, estão aí se manifestando pelo fora Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, até PSDB, uma ala do PSDB está junto, que foi também para as ruas também, ontem também. PDT, é claro que o PDT sempre foi aliançado mais com a esquerda, mas a gente vê o PDT meio perdido, meio sei lá. Então você tem aí alguns partidos, MDB, né, também, uma ala do MDB que esteve também nas ruas. E o interessante é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses partidos de direita, esses inclusive que estão aí também pegando essa mesma narrativa do fora Bolsonaro, são os seus deputados que pertencem a esses partidos, também senadores, muitos deles, por exemplo, lá no Congresso, votam contra o trabalhador, votam em favor do Bolsonaro. Então a gente vê umas contradições nessas coisas assim, muito complicado. Afinal de contas, o que eles querem, né? Aí muitos deles vão ali para as ruas, mas não querem o Lula. Eles não querem o Lula, né? Então eles estão seguindo o que a elite está querendo. É isso que a elite está querendo. Quer tirar o Bolsonaro, mas quer continuar com o projeto Bolsonaro. Não, o problema é a pessoa do Bolsonaro, né? O jeito dele, ou qualquer coisa assim. Mas o projeto bolsonarista tende a continuar. Então essas pessoas não servem. Pelo amor de Deus, o Ciro Gomes foi vaiado lá em São Paulo. Ele foi vaiado, foi quase que meio que enxotado dali para fora. Claro, Ciro Gomes, pelo amor de Deus. A gente sabe muito bem quem é o Ciro Gomes. E ele não consegue alavancar, ele não consegue, né, assim, crescer, porque meio Maria vai com as outras, não sei qual termo que a gente pode dizer assim. Tá aqui, tá ali, tá contra o PT, daqui a pouco tá abraçando não sei quem, tá
E afinal de contas, qual é a dele, né? Esse é o recado que eu queria passar para todos e todas vocês. E no mais, eu desejo um excelente domingo, tá? Para todos e todas vocês. Pedir a Deus que chova, que aqui está um calor, uma seca, né? Terrível na cidade de Cáceres, Mato Grosso. Até a próxima.